A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Lucas capítulo 13, verso 10. E vemos que, no capítulo 10 de Lucas 13, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no sábado. Seria o equivalente ao nosso domingo, é claro, no Velho Testamento era sábado. De fato, começava no pôr do sol da sexta e ia até o pôr do sol do sábado. Então, a maior parte era sábado, mas o que temos é que o sábado era o dia mais sagrado da semana. Nós separamos o domingo para o Senhor. Então poderia ser domingo, não importa. O Senhor mostrou que todo dia é bom para suas bênçãos, amém? E não há nenhum dia em que Ele não trabalhe. Verso 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então essa passagem, já analisamos parte a parte e vimos muitas coisas. A questão principal, ou a ideia principal, é a diferença e a relação entre propriedade e posse. E nisto, Jesus, é claro, partimos desse verso das Escrituras por causa da frase que ele usou. Por que razão não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Então ele diz que há algo que está como não deveria estar. Havia algo que deveria estar diferente do que estava. E a razão pela qual deveria ser diferente é porque ela era uma filha de Abraão. Isso me fez pensar, eu meditei sobre isso. Eu li a palavra e o Senhor falou comigo por meio dessas coisas. Ele me guiou por um caminho, me fez meditar no assunto e a revelação veio. E eu comecei a pensar nesta filha de Abraão. Abraão, por sinal, que tinha uma aliança com Deus, que era um contrato legal. Uma aliança é uma questão de legalidade, certo? Somos o povo da fé e entendemos a importância da fé, o justo viverá pela fé. Mas, mais uma vez, eu fico pensando em como a relação da fé com a propriedade é uma coisa muito importante e o entendimento de como essas duas coisas interagem e se relacionam. Então, a propriedade é uma questão de legalidade. A posse, por outro lado, é uma questão de prática, uma experiência prática de todo o assunto. Usamos para ilustrar o fato de que você pode ter algo e não possuir. Você pode possuir algo que não é seu. Você pode ter algo e não possuir, e pode não ter algo e não possuir. São 4 possibilidades que se apresentam aí. Mas quando começamos a falar sobre tomar posse do que Deus tem para nós e tomar posse das coisas que desejamos, tais como cura e prosperidade, coisas assim, é importante entender como a propriedade sobre essas coisas se aplica à equação. Vamos pôr assim, de fato é ilegal possuir algo que não é seu, a não ser que você tenha permissão, entende? E quando vemos essas coisas, percebemos que Deus não está só nos dando permissão para tomar posse de certas coisas, mas de fato, pelo sangue de Jesus,
Essas coisas já foram compradas e pagas. E elas foram compradas e pagas por Ele para mim e para você. Porque afinal Ele não precisa delas. Ele não está acumulando cura no céu até que cheguemos lá e Ele diga: rapaz, já que você está aqui, será abençoado. Não, não há nenhuma doença lá em cima, entende? Tudo é para aqui. E mais uma vez, a propriedade é determinada por um pagamento que é feito. Quando se paga por algo, então aquele que faz o pagamento é o dono. E então o dono faz o que ele ou ela quer. Jesus pagou, o sangue dele comprou, o sangue dele nos redimiu da maldição da lei, porque ele foi feito maldição por nós, e ele fez de tal forma para que a bênção de Abraão possa chegar a nós pela fé. Certo, então agora entendemos aonde a fé entra. A fé não te dá direitos de dono. Isso tem que já ter sido estabelecido. Foi Jesus quem te deu os direitos de dono sobre todas as bênçãos. A fé, entretanto, é importante, pois ela é necessária para tomar posse das promessas ou benefícios de Deus, ok? E então eu também citei aqui que o irmão Reagan tem um ensino do qual eu tinha a fita, e ao longo de 30 anos eu tenho ouvido essa fita vez após outra, e o nome dela é Confissão Traz Posse. E eu nunca tinha pensado nisso, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha pensado nisso por esse lado, até que comecei a meditar e então o Espírito Santo me disse: note que ele não diz que a fé traz propriedade. Não importa o quanto você confesse algo, se aquilo não é seu, a sua confissão não vai te dar. Mas se você é o dono e tem direito legal àquilo, então a confissão traz a posse. É por isso que você deve se manter confessando, e assim tomando posse daquelas coisas que você sabe que são suas. E é aí onde a dúvida nos paralisa tanto quando tentamos confessar algo e tomar posse de algo que de fato não sabemos se podemos ter ou não. Ou talvez não sabemos se o Senhor quer que tenhamos ou não. De fato não sabemos qual a vontade de Deus para nós. Mas pense no seguinte, falamos disso na sessão passada, a vontade de Deus. A vontade é um aspecto legal. Veja, muitas vezes quando as pessoas pensam ou dizem a vontade de Deus, o que querem dizer é o capricho de Deus. O que elas pensam mentalmente é o capricho de Deus. Mas a Bíblia não fala dos caprichos de Deus, ela fala da vontade dele, e a vontade é um aspecto legal. E quando um benfeitor morre, então os seus beneficiários recebem o que o seu testamento diz, pois é a sua última vontade, é o testamento que foi estabelecido antes de ele morrer. É isso que eu quero que aconteça com as minhas coisas. E normalmente vai para os filhos. E Deus é o Pai definitivo. E somos seus filhos definitivos. Amém, glória a Deus, somos os filhos pelos quais Jesus morreu. Somos a família que Deus desejou. Aqueles que foram sequestrados e cobraram um resgate, e Deus pagou o resgate. Ele pagou o resgate para te ter de volta. Uau! Pense sobre isso. E então, o sequestrador até te matou, mas Deus te trouxe de volta. E Ele não só pagou o resgate, mas te ressuscitou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e tudo veio de Deus. Uau, isso é muito bom, sabe? Nós lemos nos jornais sobre pessoas sendo sequestradas e pedem um resgate. Foi o que aconteceu com você e comigo. Uau! Mas Ele pagou o resgate e nos ressuscitou dos mortos e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nada pode ser melhor do que isso. Uhul, glória a Deus! Já me mataram uma vez, não podem fazer de novo? Eu estou vivo para todo o sempre. Porque Jesus está vivo para todo o sempre. Mataram Ele uma vez, não podem matar de novo? Me mataram uma vez, não podem me matar de novo? Eu vou governar e reinar para sempre. Agora eu preciso saber o que é meu. Eu tenho que saber o que é meu, sobre o que tenho direito legal, e como descubro? Descubro o que o testamento diz. E esta é a vontade de Deus. Mais uma vez, indo para o lado legal, para a terminologia legal, é a última vontade e testamento. São o Velho e o Novo Testamentos dele. A vontade de Deus estabelecida para sempre. Nada pode mudar isso.
O modernismo não pode, o secularismo não pode, o humanismo não pode, o satanismo não pode, nada pode mudar isso. Esta é a vontade de Deus para sempre. E se Ele diz que é meu, independente do que se pense. Se Ele diz que é meu, independentemente se alguém gosta ou não. Se Ele diz que é seu, vá lá e desfrute, porque é seu. Deus fala isso sobre tantas coisas. Vá lá e desfrute, filho, porque é seu. Vá e desfrute da vida, filho, pois eu te dei isso e te dei em abundância. Aleluia! E se não fosse a vontade de Deus, não teria lhe dado? Então não se pergunte se de fato Ele te deu. Apenas vá e aceite, sim. Ele deu, e se Ele não quisesse que fosse sua, não teria dado? Não teria dito como tomar posse, não teria pago um preço tão impressionante, e então entregue a você o livro dos códigos secretos, que ensina a andar e desfrutar disso. Você vê esses filmes e eu gosto muito de canais educacionais e históricos, sabe? Parece que sempre tem um programa nesses canais sobre o código da Bíblia. Eu estou dizendo, é um livro de códigos, mas o Espírito Santo te dá tudo o que você precisa. E você não precisa ir para escritos antigos para entender, está bem aqui. E o autor do livro vive em você. Glória a Deus, aquele que escreveu o testamento, veio habitar em você para te ajudar a interpretá-lo e não ficar se perguntando o que ele quis dizer, mas saber com certeza o que ele quis dizer e o que te pertence. Então, nós entendemos, ficou clara a diferença entre ser dono de algo e possuir e a relação entre essas duas coisas? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? A confissão traz a posse, a fé traz a posse daquilo que já é nosso. Se não é seu, você não vai tomar posse. Mas se é seu, você pode ir lá e tomar posse. Não seria uma vergonha chegar no final da sua vida e descobrir que você tinha 10 milhões de dólares gerando renda numa conta em algum lugar, que alguém deixou para você, e você nunca usufruiu porque não sabia que era seu? E não saber que era seu não tornou aquilo menos seu. Legalmente é seu, quer você saiba ou não. Não é interessante? Uau, glória a Deus! Agora, já que isso está claro, que entendemos a diferença entre posse e propriedade, entendemos que devemos tomar posse daquilo que já é nosso, daquilo que já foi comprado e pago e disponibilizado para nós, mas só porque foi comprado e pago e disponibilizado não quer dizer que vai acontecer automaticamente, porque nessa terra, nesse mundo, existem poderes que querem impedir que você desfrute do que Deus conquistou para você, porque quando você anda nisso, quando toma posse, isso gera glória para Deus. E existe um diabo que não quer que a glória vá para Deus. Vem, e então ele vai trabalhar, vai lutar, e ele é um legalista, e francamente, quando paramos e pensamos num tribunal onde se bate o martelo e onde se decide o que é certo e justo, quais são as armas dos advogados? Quais as armas do sistema legal? Palavras. Palavras. Advogados não duelam com armaduras. Eles não lutam com espadas samurais nem atiram uns nos outros com armas. Eles se posicionam e debatem o caso com palavras. E palavras são as armas do sistema legal. E assim é conosco, palavras são as armas da nossa guerra. Glória a Deus, é por isso que Efésios 6 chama a espada do Espírito de a palavra falada de Deus. Uau! A palavra falada de Deus, e ela carrega poder, pois as palavras de Deus são supremas no universo. A corte suprema é Deus. Não há apelação com Ele. Muito bem, agora, entendendo estas coisas, entendendo o que é nosso, ou entendendo que há coisas que são nossas, e eu penso que a maioria de nós já ouviu, que tem direitos de propriedade sobre as bênçãos, somos redimidos da maldição, sabemos que o que Deus fez, Ele fez por nós, e Ele nos deu essas riquezas para desfrutarmos. Tendo entendimento de tudo isso, deixa eu te fazer uma pergunta, tipo um teste, um apanhado geral de tudo. Qual então é o maior obstáculo para a nossa posse? Qual você acha que é o maior obstáculo para tomarmos posse das promessas de Deus, dos benefícios de Deus, das coisas sobre as quais você tem direito de dono? Qual seria o maior obstáculo para tomar posse destas coisas? Bem, vamos analisar um pouco isso e deixe-me lançar algumas ideias aqui.
O que eu confesso, eu possuo. Quando eu ajo em fé, eu possuo, certo? É assim que tomamos posse, pois a fé é um ato, e quando eu ajo em fé, eu possuo, certo? Então a fé é um ato, quer seja confessando a palavra ou outras ações correspondentes à fé é um ato. O medo, por outro lado, paralisa. O medo, você já ouviu essa frase? Uma pessoa paralisada pelo medo, talvez você já passou por isso. Eu quero que você pense nesses dois em contraste. A fé age, o medo paralisa. Agora, qual é a fonte do medo? De onde vem o medo? Certo, vamos ver as escrituras que falam sobre posse. Vá comigo para Números no capítulo 13. Números capítulo 13 é uma boa passagem sobre posse, porque o Senhor tinha dado a terra de Canaã aos israelitas e ele os tirou do Egito e agora estavam à beira do rio. E é aí quando enviam espias para cruzar o Jordão para a terra de Canaã, e ele diz: enviem os espias à terra para verem se não é como eu disse a vocês. Então enviaram um espia de cada uma das 12 tribos de Israel, e quando voltaram trouxeram um relatório. E o relatório, em resumo, temos no verso 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles trouxeram uma amostra do que aquela terra produzia. Verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, eram os gigantes. Anak significa gigante. Anakem significa gigante em hebraico. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O verso 30 diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, vamos de uma vez e possuamos. Repitam, de uma vez. Eia, subamos de uma vez e possuamos. Repitam, possuamos. Note que aqui ele está falando de tomar posse do que Deus havia dado a eles. Ele disse: eia, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Agora, pegando essa história, deixa eu perguntar, qual foi o maior obstáculo que esses homens enfrentaram? A forma como viram a si mesmos? Bom, sabe, muita gente lê essa história e diz que os obstáculos que eles enfrentaram eram gigantes. Mas sabe, os gigantes não eram de fato o problema. Era o que os gigantes inspiravam no povo que era o problema. Os gigantes, embora fossem muito mais fortes do que o povo, ainda não eram páreos para o Senhor. E eles não iriam entrar pelo seu próprio vigor ou pela sua própria força, eles entrariam em nome do Senhor para possuir o que ele tinha dado. O Senhor estava tomando aquela terra, usando eles. Eles estavam sendo usados por Deus. Eles não estavam lá por conta própria, orando para receber ajuda de Deus e talvez desfrutassem um pouco dos seus benefícios e da sua glória. Eles eram instrumentos de Deus. Deus foi e os tomou. Deus os trouxe através do deserto. Deus os trouxe ao rio e Deus disse: eu lhes farei entrar. Eu vou usar vocês. Eu vou operar através de vocês. Eu quero a minha glória estabelecida naquela terra. E eles esqueceram disso. Sabe, eu acho que a questão com a qual temos que lidar às vezes é o esquecimento de que quando Deus diz que vai fazer algo não será doloroso, será um prazer. Eu não estou dizendo que não haverá impedimentos ou coisas que teremos que vencer, mas Deus quer que você faça o que te faz feliz. E nada te deixa mais feliz do que fazer o que Deus quer que você faça. Então tudo funciona bem junto, não é? Então lá estava aquele povo, e eu acho que eles esqueceram que Deus estava com eles. E deixaram de olhar para o Senhor e começaram a olhar para os gigantes, e o que os gigantes inspiravam neles se tornou o maior problema que enfrentaram. Ok, então você entende isso, entende
porque responderam corretamente. O maior problema foi como viam a si mesmos, e isso está correto. No entanto, vamos voltar e ver de novo o que fez com que eles se vissem desta forma. E lá temos os gigantes. Foi o olhar para aqueles gigantes, foi o olhar para o tamanho da oposição, que os fez duvidar e os colocou nessa posição de somos muito pequenos, eles são muito grandes, somos muito fracos, eles muito fortes, esse tipo de coisa. Então, o maior obstáculo para tomar posse é o medo dos gigantes. Porque se você vence o medo dos gigantes, você se vê da forma que deveria. Mas se você não vence o medo dos gigantes, então você não se vê como deveria. E o medo dos gigantes é o que o diabo usa para impedir você de focar naquilo que você é, em quem você está, quem está em você, aonde você está sentado, o que você tem e o que pode fazer. Veem, os gigantes são as coisas que ele joga no seu caminho para distrair a sua atenção daquilo que deveria ser, para que isso produza o medo em você. Então eu digo de novo, o medo dos gigantes foi o maior obstáculo a se vencer, pois foi exatamente o obstáculo que não venceram. Aquela geração nunca venceu o medo dos gigantes. Eles nem lutaram contra os gigantes, então nem dá para dizer que os gigantes os impediram, porque os gigantes não os derrotaram. O que os derrotou foi o medo de lutar contra os gigantes. Veem isso? Eles morreram sem saber se os gigantes venceriam ou não, porque nunca venceram o medo que tinham de enfrentá-los. E a resposta estava lá o tempo inteiro, porque Josué e Caleb trouxeram o relatório e disseram o seguinte, no verso 30, Eia, subamos de uma vez e possuamos, porque certamente prevaleceremos. Este é o segredo para vencer o medo dos gigantes. Não perca tempo. Quando você vir um gigante, acerte ele. Quando você vir um gigante, avance contra ele. Quanto mais você fica parado pensando naquilo, olhando para aquele gigante, maior será o gigante e maior se tornará o medo. E quanto maior o medo, maior a dificuldade. Você deve usar o momento exato do Espírito Santo. Não deixe que o medo dos gigantes te faça ficar parado. Se você está dando passos para possuir e encontra um, não pare. Vá lá de uma vez e tome posse. Veja, aqui está outra coisa. Frequentemente, não ensinamos isto, você nunca ouve ninguém dizer isso, mas você é como eu e presumimos, muitas vezes ouvimos ensinos, a palavra ensinada, e meio que presumimos que há talvez somente um gigante no caminho até qualquer bênção. Quando de fato pode haver uma família inteira de gigantes que tem que ser vencida, mas quantos acham aqui que quem vence um gigante vence 100? Não, mas de todo jeito não é você quem vai vencer. 100 gigantes a mais, por acaso, são mais difíceis de vencer para Deus? Não, então se você vai no poder de Deus, não importa quantos gigantes são. Mas o que você tem que lembrar é que você tem que enfrentar cada gigante que há no caminho. E você terá que enfrentar e lidar com o medo de cada gigante que entra no seu caminho. Mas glória a Deus, vá de uma vez, porque você certamente prevalecerá contra eles. Agora vamos a outra passagem. Vá comigo para 1 Samuel 18. E eu quero chamar a sua atenção, você já conhece a história, não vamos lê-la. Eu quero chamar a sua atenção a um verso sobre como lidar com gigantes. 1 Samuel, capítulo 18, você conhece a história de Davi e Golias. Nós temos o relato de um encontro homem a homem, de um homem de Deus contra um gigante. É uma boa história, termina bem. 1 Samuel capítulo 18, Davi é um jovem e vai ao campo de batalha e ouve as palavras do gigante. O gigante vem e desafia o rei de Israel, desafia os exércitos de Israel. Ele lançou o desafio e ficou lá zombando deles. E Davi ouviu aquelas palavras. E lembrem que palavras são as armas da lei. As palavras são as armas na corte. E Davi ouviu as palavras, os desafios lançados.
Agora, os outros israelitas estavam ouvindo aquilo, dia após dia após dia, por semanas, mais de um mês. E ninguém se movia, e quanto mais ouviam, mais aterrorizados ficavam. Veja, então é isso que esperar e dar ouvidos a um gigante fará com você. Vai te paralisar. O medo paralisa. A fé age. O medo paralisa. Aqueles homens estavam paralisados com o medo. Tudo o que podiam fazer era falar do quão ameaçador e do quão forte aquele inimigo era. E o resultado disso foi que ficaram em suas trincheiras, ninguém se movia, nem o rei. O rei Saul, que tinha sido ele mesmo um homem de valor em batalhas, ficou lá no fundo da sua tenda e enviou um comunicado: será que temos voluntários? E ninguém se movia, até que Davi chegou. E Davi apareceu e ouviu aquele cara uma vez, e eis o que separava Davi de todo mundo naquele campo de batalha. Davi entendeu o princípio de Números capítulo 13, ele sabia que não havia mais tempo para ficar sentado esperando e analisando aquela situação. Ele sabia que a hora de agir era agora. Então ele foi a Saul e ele disse: eu vou. E Saul disse: bem, ok. Isso mostra a coragem de Saul. Saul sabia que ele era muito jovem, mas disse: ah, ele tem idade suficiente. Então, ele quis contribuir com alguma coisa e disse: aqui está, tome minha armadura. E aí você acha que Davi pode ter pensado: bem, se a sua armadura é tão boa assim, por que você não a veste? Aqui está a minha arma, vá lá e atire nele. Olha, se a resposta é a sua arma, por que você não atira nele? De toda forma, Davi tentou usar, imagino que por respeito, mas disse: olha, isso não cabe em mim, eu já sei o que funciona. E isso é outra coisa, é bom saber o que funciona para você. Você tem que pelo menos praticar com as suas armas. Pelo menos pratique. Tenha um alvo para praticar de vez em quando. Creia em Deus para algo, só pela prática. Não espere até um gigante aparecer. Creia em Deus para algo e pratique com isso. Veja funcionar, para você saber o que funciona. E eu digo, uma vez que você fica habilidoso com alguma arma, isso é algo que nunca mais vai te deixar. Você ainda precisa praticar, mas quando você fica bom em algo, isso te acompanha. Sabe, um dia desses eu estava dirigindo por aí, e eu cheguei nesse lugar. Era um estande de tiro, uma loja que tinha um estande de tiro. Eu amava atirar. Eu atirava muito bem. E eu tinha uma arma e não atirava há muito tempo. Eu nem sabia se as balas ainda estavam boas, eu tinha que atirar. Então eu fui lá, paguei algum dinheiro, comprei alguns alvos, peguei um alvo de silhueta, e o alvo tinha a forma de um cara com um capuz e óculos escuros segurando uma mulher com uma arma na cabeça dela. Ela era refém. Eram aqueles alvos em tamanho real, então. E o estande de tiro, você já viu como é? Eles têm aquelas baias, aquelas divisórias aonde a gente fica, mas a área onde você atira é uma área aberta. E todo mundo pode ver todos os alvos, e havia 5 ou 6 baias ali. E eu fui lá para a última baia, quando eu cheguei tinha uns caras lá. Fiquei na baia encostado na parede e os caras foram embora. E chegaram outros 2 homens, entraram. Então eu estava lá atirando e... quando eu aprendi a atirar, aprendi tiro de combate. E nesse estilo de tiro, você pratica em grupos de alvos. Você atira em alvos móveis, coisas assim. Então eu estava lá com aquele alvo em silhueta, com um X no meio e alguns aros ao redor, e eu fiquei a uma distância de 15 jardas, e atirei um pouco, depois trouxe para mais próximo 10 jardas, atirei um pouco mais, depois levei lá para longe 25 jardas. Enquanto eu estava atirando ali, havia um jovem, e quando eu me afastei para jogar as caixas vazias das balas no lixo, ele olhou para mim e disse: com que tipo de arma você está atirando? Eu disse: é uma 45. E ele disse: uau, é barulhenta. Eu disse: bem, ok. Estávamos usando proteção, óculos e tudo mais. Então eu coloquei outro alvo, e eu comecei a atirar naquele alvo de novo. Em 1 minuto, enquanto eu estava recarregando o tambor, eu olhei por cima do meu ombro
E outro cara estava em pé atrás de mim e ele disse: "Uau, bons tiros." Porque ele estava vendo meu alvo de onde estava e eu estava atirando no grupo de alvos, como disse. E eu pensei... Na verdade, eu disse obrigado, sabe? Mas pensei... Ah, sim. Você está completamente certo, mas eu estava de boa. Não estava me achando muito e eu disse, bem, obrigado. Voltei a atirar e eu fiquei me sentindo bem pro resto do dia. Eu cheguei em casa e contei à minha esposa o que tinha acontecido. Liguei para os meus filhos, contei para eles. Na verdade, minha esposa ligou para os filhos e contou. E acharam engraçado. Mas ele olhou para mim com aqueles olhos arregalados e disse, uau, bons tiros. Ah, obrigado. E aquela era a primeira vez que eu atirava depois de muito tempo, mas quando você aprende os fundamentos e se torna proficiente em algo, os fundamentos eles voltam bem rápido. Você deve praticar com a sua fé às vezes. Vá atirar um pouco. Vai explodir alguma coisa. Pratique um pouco, creia em Deus para algo novo. Não fique esperando até você precisar de algo, creia em Deus para algo que você quer. Pegue seus versículos. Medite na palavra. Comece a confessar. Comece a agir como sendo verdade. Pratique os fundamentos, vá para um estande e pratique um pouco, vá atirar um pouco. De repente, alguém vai chegar e dizer, rapaz, sua fé funciona? Oh, sim, sim. Daí eu coloquei outro alvo lá, aquele com o homem e a mulher, e eu pratiquei tiro rápido. Você não ia querer ser aquele cara segurando a refém, estou dizendo? Porque eu apaguei ele. Sabe, eu atirei bem aqui no meio da fuça dele. E eu nem cheguei perto dela. Amém. Pratique. A prática leva à perfeição. Então pratique essas coisas. Bem, certo, mas aí está Davi, ele sabe o que funciona para ele. Vamos entender isso. Ele foi, e a Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 17, Davi pegou as coisas dele, tirou a armadura de Saul, ele saiu e pegou 5 pedras lisas, e eu chamo a sua atenção para o versículo 43, o filisteu. Quando ele viu que Davi vinha contra ele, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O que ele estava fazendo aí? Tentando inspirar medo? Tentando aterrorizá-lo? Porque esse gigante filisteu também era um guerreiro. E ele entendia que se você consegue aterrorizar o seu inimigo, você já o venceu 99%. Então ele o estava xingando e dizendo tudo o que ia fazer com ele. E o que Davi fez? Davi também disse algumas coisas. Davi disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de Jesus. Ele não sabia que o nome dele era Jesus, mas era dele que ele estava falando. Não estava falando de Alá. E não estava falando de Maomé, falava de Jesus. Ele disse, eu vou contra você em nome de Jesus, porque Jesus é o Senhor dos Exércitos. E esse é o nome que você precisa lembrar. E quando enfrentar o gigante, certifique-se que o faz em nome de Jesus. Sabe o que é o nome de Jesus? Sabe do que estamos falando aqui? Estamos falando de um termo legal. Estamos falando do poder de um procurador. Se eu não o tenho, não posso fazer funcionar. Se não me foi dada a autoridade de usar o nome do Brandon no banco, toda a minha pose e bravatas não irão sacar um cheque. Mas se eu tenho o poder de procurador dele, então tudo o que está na conta bancária dele, eu posso acessar. E o nome do Senhor, o nome de Jesus é este direito legal para ser seu representante e sacar os seus cheques. As pessoas usam aquelas pulseirinhas com as iniciais OQJF, que significam o que Jesus faria. Bem, o que Jesus faria, o que ele faria se ele visse alguém triste? Ele o animaria? O que Jesus faria se encontrasse algo que não é dele, devolveria? E são sempre essas perguntas simples, mas eu pergunto o que Jesus faria se estivesse enfrentando um gigante? Bem, ele chutaria ele de volta para onde ele veio, se você me entende. Certamente ele não teria medo
Ele abriria a própria boca, de onde sairia uma espada de 2 gumes, e aí... E lembram daquele filme A Marca do Zorro? E a calça do cara cai e ele usa aquelas ceroulas. É isso que aconteceria quando Jesus abrisse a boca? E então, aqui estamos. Jesus disse, eu vou contra você em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Por que será que ele não disse amanhã? Vou voltar amanhã e vou acabar com você. Espere só até sexta, você é meu. Porque ele entendeu, eu tenho que fazer isso agora. Se eu esperar até sexta, não vai funcionar. Com você também não funciona. Então ele disse, hoje mesmo, e ele continua dizendo, relatando o que vai fazer, eu gosto disso. Mas veja o verso 48, diz que sucedendo que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, diz que Davi apressou-se, repitam, apressou-se. Veja, ele correu, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. E o resto você já sabe a história. Pôs a mão na bolsa, pegou a pedra, pôs no estilingue, pá! E o homem caiu. Mas foi porque Davi se apressou em direção ao gigante. Ele entendeu aquele princípio, vamos de uma vez e possuamos. Agora, a aplicação prática disto é para você. O que quer que o medo coloque no seu caminho, e não importa o que seja, qualquer coisa que o medo tente pôr no seu caminho, o que quer que seja, enfrente. Não fique sentado esperando que Deus destrua aquilo. Deus está esperando que você destrua. O medo não é o tipo de coisa que você pode deixar para lá. O medo precisa ser atacado, e atacado de forma agressiva, e ele precisa ser atacado agora. Porque o maior obstáculo que você enfrenta, ao tomar posse de todos os benefícios, é o medo do que quer que os gigantes ponham no seu caminho. Então, em frente, vá de uma vez e tome posse. Evitar ir a um médico ou ficar preocupado com medo de receber um relatório ruim não é fé. Não é fé. Um relatório ruim não é nada além do que as palavras de um gigante, e o objetivo disso é inspirar medo em você. Ao invés de ficar com medo de um relatório ruim, enfrente-o. Se você encontrar algo que inspira medo em você, ataque isso. Ataque de forma agressiva, não recue, avance. Vá em frente. Se você é diagnosticado com alguma doença, 2 coisas. Número 1, aprenda tudo o que puder sobre a doença. Não diga, eu não vou nem pensar nisso. Isso é medo. Aprenda tudo o que puder sobre aquilo. Eu vejo incrédulos que nem conhecem a Deus, que se informam sozinhos sobre o problema até um ponto em que percebem, bem, isto funciona, e tentam algum tratamento alternativo e funciona. E a razão para isso é porque não ficaram sentados com medo fazendo nada. Fizeram o que sabiam fazer. E você sabe mais. Não tenha medo de se informar sobre o problema, porque na maioria das vezes, quando você põe luz sobre aquilo, não é tão grande quanto parece. Segundo, informe-se o máximo que puder sobre a cura. A resposta. Eu sempre fui meio assim, mas eu imagino que depois que eu entrei na palavra foi que entendi o como e o porquê, mas eu sempre tive, eu acho que a palavra é vergonha, de ter medo. Eu sempre achei que sentir medo era não ser homem. Ter medo. Então, quando eu era jovem, eu sempre me repreendia se encontrava medo em mim. Agora, não há proveito em ficar se autoflagelando, mas quando eu entrei na palavra e comecei a entender como o medo funciona, eu percebi que havia algo que Deus vinha tentando me ensinar. Então, muitas das coisas que eu tinha medo quando estava crescendo e tinha vergonha por ter medo, eu as ataquei. Entendendo este princípio, eu tinha medo de águas profundas. Sabe o que eu fiz? Aprendi mergulho. E eu nunca vou esquecer quando pulei daquele bote, você sabe, quando se mergulha. Estávamos praticando no Golfo do México, e eu entrei na água, e eu olhei ao redor e não havia nenhuma parede. Eu estava acostumado a mergulhar em piscinas, e sem nenhuma parede eu estava debaixo d'água, mas ainda conseguia ver, entrando na água, ainda no raso, sabe? Não há paredes aqui.
Eu estou no meio do Golfo do México. E a segunda coisa que eu vi foi um tubarão. Sem mentira. E eu olhei para aquilo, percebi onde estava e disse: glória a Deus. Eu sou um vitorioso. E nunca mais eu tive medo de águas profundas. E eu ainda tenho recorde de profundidade em mergulho nessa igreja. 247 pés. E é como disseram, um bom tiro. Quando eu era criança, tinha medo de altura. Sabe o que eu fiz? Aprendi a voar. Não, isso é outra coisa. Você pode ter medo de altura e não de aviões. Eu comecei a escalar torres de água. Eu escalei cada torre de água no condado de Jefferson. Não recentemente. Mas sabe aquelas torres de água pichadas com spray lá no alto? Eu nunca pichei nada, mas eu era aquele cara que ficava no chão e todo mundo olhava e dizia: olha aquele covarde lá embaixo. E aí eu comecei a subir nas torres de água e eu só fazia isso por uma razão. Porque eu queria vencer aquele medo. Eu fazia? Diga, bons tiros. Meu ponto aqui, pessoal, é o seguinte: não tentem escalar torres de água nem bater recordes de mergulho. Meu ponto é enfrente qualquer que seja o medo. Sabe, há medos nos negócios, medos nos relacionamentos, medos em todas essas coisas, mas em frente. Em frente. Quer saber? Uma das coisas tristes para mim, isso acontece em relacionamentos, eu acho que mais com as mulheres, elas enterram a cabeça na areia porque não querem descobrir algo que suspeitam ser verdade. Eu vou contar uma história sobre a minha mãe. Não tem exatamente a ver, mas fala um pouco sobre o fato. Mulheres não acreditam em tudo que ouvem. Fomos esquiar em um ano no Colorado. Ela foi andar de veículo motorizado e continuamos esquiando. E voltaram com essa história. E disseram: uau, encontramos um homem muito interessante. Eu disse: certo, eu venho cuidando dela todos esses anos. Eu tenho a rédea curta com a minha mãe porque ela ainda tem aparência jovem, é bem bonita. Então, encontramos um homem interessantíssimo. Ah, é mesmo? O nome dele é Jack Taylor, mas não é o nome dele de verdade. E era aquele tipo de coisa: ele trabalha disfarçado. Era tipo: eu vou te contar, mas terei que te matar. Sabe, esse tipo de coisa. Ele dirigia uma van, pegando as pessoas das balsas do Colorado e levando elas de um lugar para o outro como um ônibus. Levando elas para os veículos motorizados de neve, isso. Dirigindo uma van. Levando o pessoal lá para cima. E então o Jack contou a elas uma história. Jack disse que ele era um agente do serviço secreto que esteve com Kennedy quando Kennedy foi morto. Que ele foi o cara que se jogou na frente do casal presidencial para proteger a primeira-dama e tal. Eu esqueci das outras missões que ele teve. Ele falou de quanto tempo ele estava no Departamento de Justiça, tudo isso. E então voltaram com essa história. Como ele estava trabalhando com aquilo agora porque tinha que trabalhar disfarçado numa missão, sabe? Então voltaram com essa história. E nós ouvimos. Eu disse: que coisa estúpida. Isso é ridículo. Esse cara é um farsante. Isso é uma nota de 3. Oh, não, ele disse isso, ele disse aquilo e conhecia tal pessoa e aquele outro. Ele não podia falar o nome de verdade, é claro, mas havia um programa de proteção de testemunha, coisa assim. Nos contaram essa história e finalmente eu disse: o serviço secreto não trabalha com o Departamento de Justiça. O serviço secreto é de outro departamento. Ah, é mesmo? Mas tinha um advogado no carro com a gente e ele também acreditou. E eu disse: bem... E sabe, eu só estou mencionando isso porque eu já ouvi essa mesma história com versões diferentes de tempos em tempos. Sabe, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Especialmente em relacionamentos. Eu não sei qual daquelas senhoras estava pescando o marido naquela época. Eu já vi o mesmo cenário acontecer de outras formas, sabe? Uma mulher num relacionamento com um homem. Ela acredita nas histórias mais malucas que você já ouviu na vida.
Só porque ela não quer saber a verdade, porque ela tem medo. Medo de que as suspeitas sejam verdadeiras e medo de que isso acabe o relacionamento. E eu fico pensando, o que seria melhor do que isso? Se livrar de um mentiroso, de um golpista. O que seria melhor do que isso? Sabe o que é isso? É só medo. Medo do gigante, e o gigante nesse caso é ficar sem ele. Eu tenho uma novidade, mate esse gigante e descobrirá que ele é um anão. Era um jogo de espelhos o tempo inteiro. Alguns gigantes desses que as pessoas têm medo não são nada além de um anão. A questão é que eles têm um grande reflexo num desses espelhos curvos. Sabe, enfrente os medos. Não tolere o medo em você e não tolere a incerteza que vem do medo. Enfrente, aprenda tudo que puder. Amém? Ainda bem que eu não precisei lidar com aquilo. Neste caso, foi só uma questão passageira. Mas eu recebi um relatório há muito tempo de uma senhora na igreja envolvida com um homem. Ele queria casar com ela. Ele dizia que tinha sido das forças especiais no Iraque e pastoreado 600 igrejas. Ele se vendeu como se fosse, sabe, o Papa e Rambo, tudo ao mesmo tempo. E da primeira vez que eu ouvi, pensei... esse cara... Sabe, ele era descarado. Mas ela viu tudo, ela viu. Garotas, não acreditem em tudo que dizem pra vocês por aí. Eu não sei nem por que estou falando disso, nem era intenção. Nem era minha intenção, eu falei do Jack Taylor e aí me empolguei. Muito bem. Eu fico procurando por ele. Toda vez que eu vou encontrar minha mãe, procuro por ele. Até agora, nada dele. Elas começaram a desconfiar quando ele não conseguiu lembrar a data da morte do Kennedy. Provavelmente vocês sabem. Ele estava lá e não lembrava? Ah, tudo bem. Glória a Deus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.